need is you. Um pouco mais forte. All I need is you, Lord. Is you. Última vez. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Irmão, o que você precisa na tua vida? É uma pergunta que a gente constantemente se faz. Porque a gente acha que precisa de um monte de coisa, né? Quem acha que precisa de um monte de coisa aí? Faça você ver. Eu primeiro, irmão. Eu preciso de um monte de coisa. Você não precisa? Não tem mais nada. Então, tudo bem, né? Não, a gente precisa. Nós constantemente, a gente acha que precisa de um montão de coisa. A gente constantemente passa essa luta na vida de achar que precisa de coisas, de situações, de circunstâncias. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma história que talvez alguns já conheçam, alguns aqui nunca ouviram na vida, mas está lá em Daniel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. E ele fala assim, olha, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, e ordenou que pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governantes regionais, os prefeitos, governadores, as províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé na frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, versículo 5, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e de todos os instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora em uma fornalha ardente, acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que ali estavam se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Irmãos, essa história, ela acontece por volta aí do ano 600 a.C. E a gente se depara aqui bem no meio do Império Babilônico. Esse cara, o rei Nabucodonosor, ele é um cara que nessa época, ele tinha esse império porque ele conquistou muitas terras, conquistou muitos povos. Entre eles, o povo escolhido por Deus para que o Messias viesse, que era o povo judeu. Dentro desse contexto histórico, esse império, ele subjugava todos aqueles povos e eles mantinham eles em cativeiro. Daniel, que é o título do livro, é uma dessas pessoas que é temente a Deus, mas ela está presa no Império Babilônico. E tinha mais 3 cidadãos que estavam presos também nesse contexto, que tinham um compromisso com Deus de Israel, com a pessoa do Deus vivo, aquele Deus que entregou as tábuas da lei, aquele povo que fugiu do deserto, aquele povo que Deus fez maravilhas, mas que constantemente estava o quê? Saindo e entrando na presença de Deus. Estava constantemente, uma hora estou coladinho com Deus, outra hora eu começo a andar em caminhos tortuosos. Uma hora eu tenho compromisso com Deus, outra hora eu não tenho. Nesse período da história aqui, irmãos, simplesmente, esse povo estava subjugado por esse rei chamado Nabucodonosor. E o texto fala que esse rei manda fazer o quê? Uma estátua de ouro. E à medida que todos aqueles instrumentos tocavam, a ordem do rei, o decreto do rei, era que todas as pessoas se ajoelhassem e fizessem o quê? Adorassem esse rei. E é interessante a gente ver essa começo de descrição. Por quê? Porque esse pessoal que conhecia o Deus vivo, esse pessoal que é Daniel, que é todos o Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram mais 3 personagens dessa história, eles
recebiam o preceito, eles recebiam a orientação de Deus, que fala assim, ó, não adorará outros deuses diante de mim. Em outras palavras, você não vai se prostrar, você não vai render reverência a nada que vem à frente de mim. E esse rei, que tinha todo o poder, que tinha todo o dinheiro e tinha toda a autoridade, ele fala assim, olha, quem não se abaixar diante da estátua de ouro, o que o texto diz? Vai para onde? É mais ou menos assim. Vamos vir para cá agora, né? Você está aqui nos Estados Unidos, de repente o Obama fala assim, não, agora você tem que se ajoelhar na minha presença. E se você não se ajoelhar na minha presença e dizer que eu sou Deus, eu vou mandar você lá para o ISIS, lá para o Iraque, enfrentar aqueles cidadãos lá. Era algo que era vida ou morte. Era algo que, se eu não obedecesse, eu iria fazer o quê? Eu iria colocar minha vida em jogo. E o texto segue. O versículo 8 em diante fala assim, foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus, o povo de Deus. E eles disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem, quando ouvirem todos esses instrumentos, e vocês vão se ajoelhar e vão se adorar na estátua. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor. Não prestam culto ao Deus do Senhor e nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Irmãos, uma coisa interessante no povo judeu e até hoje, alguém já viu um judeu pobre? Hã? Tem um certo commitment, tem um certo conexão entre eles. Porque eles obedecem aos mandamentos de Deus, eles têm a promessa de Deus até hoje, mesmo depois que o Messias apareceu e veio e resgatou a humanidade. Esse pessoal, dentro de uma terra estranha, eles receberam uma orientação contrária àquilo que o Deus de Israel tinha falado para eles. Não adorará outros deuses diante de mim. E eu fico pensando nos dias de hoje, como a gente se comporta diante da palavra de Deus. Por quê? Porque nos dias de hoje, nós temos a graça de Deus. Nos dias de hoje, nós não andamos mais sob o jugo da lei. O jugo da lei é assim, ó, se faz isso, se não fizer isso, tu vai para o inferno. Se faz isso, você tem a bênção. Se não faz isso, tu vai ter a maldição. Cristo, ele rasgou o véu de cima a baixo. Não há mais separação entre a humanidade e Deus, porque Jesus Cristo, ele fez a ponte que separava, que era o pecado. Então, hoje, eu e você, pela fé, a gente tem acesso e dizer assim, Pai, eu quero falar com Deus. Eu quero me achegar na presença de Deus através do sangue do Cordeiro. Eu tenho essa possibilidade hoje, 2000 anos depois de Cristo. Esse pessoal aqui não tinha. Esse pessoal, eles tinham que obedecer à lei, é aquilo que eles tinham. O que acontece? Deus coloca eles numa situação onde eles são colocados à prova, a nível de adoração. Adorar, irmãos, ou adorar representa me prostrar, me render, oferecer ou reconhecer que aquilo é maior do que eu. Nos dias de hoje, a gente tem nossa vida cristã, nós temos a nossa vida com Deus. Um dos temas do retiro da semana passada foi, eu sei que Deus tem um total compromisso comigo, mas a pergunta é, eu tenho o meu compromisso com Deus? Como está o meu comprometimento com as Escrituras Sagradas? Com aquilo que eu sei que é o caminho, a verdade e a vida? Esses caras, eles foram confrontados. E o interessante dessa história é que eles agiram de acordo com os preceitos que o Senhor Deus tinha dado para eles. A história segue, versículo 13. Ao ouvir isso, Nabucodonosor, que era o rei, ficou furioso e mandou chamar os 3 cidadãos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse, olha a perguntinha capciosa. Alguém já recebeu uma pergunta capciosa na vida? Pastor, o que é capciosa? É uma pergunta daquela que tem duplo sentido.
É aquela pergunta que te pergunta, não claramente, mas querendo botar você em problema, né? Sabe do que eu estou falando, né? E o rei olha para aqueles homens e pergunta, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, a estátua de ouro? Nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, daí o chefão, ele dá uma solução para esses homens. Será que vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá salvar vocês? Irmãos, em outras palavras, o rei chama aqueles homens que ele tinha confiado cargos de poder, cargos administrativos, e ele fala assim, olha, ou vocês vão adorar esse Deus que eu fiz, ou vocês vão abrir mão dos preceitos de Deus para seguir aquilo que eu agora estou falando, ou vocês vão o quê? Morrer. E o rei estava falando mais ou menos assim, olha, eu vou dar uma chance para vocês. Eu entendo que a crise cultural é grande. Eu entendo que você vivia lá no Brasil e tinha toda uma estrutura. Você era o cara lá. Você era o classe B. A. Classe C+. Que classe é? C+. Não, porque classe C já não. Todos os D subiram para o C. Eu sou uma classe emergente. Né? E eu entendo que você estava lá em Jerusalém, você achava o grandão, bonzão. E agora tu está aqui, meu filho, na Babilônia. Aqui a música play different. Começar pelo inglês. You have to speak English. Oh my God. Eu não entendo. E o rei chega, olha, você vai ter que abrir mão do seu compromisso com esse deusinho que você tem aí, para se prostrar, para você poder sobreviver nessa terra estrangeira. Irmãos, tem muita gente que sai do Brasil, tem um compromisso com Deus, uma vida espiritual fantástica. Chega aqui, começa a se prostrar a deuses estranhos. Começa a se render ao Deus trabalho, ou ao Deus divertimento, ou ao Deus descompromisso, ou ao Deus falta de compromisso. E a palavra confronta esses cidadãos. E a resposta que eles devem, a resposta que eu devo dar, e você tem que dar todos os dias na tua vida, todas as vezes que você for confrontado com aquilo que você precisa realmente fazer. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, ele fala assim, olha, eu vou te dar uma chance. Se você não se prostrar, você vai morrer, eu vou mandar você para essa fornalha. Se você não abrir mão dos seus preceitos, do teu compromisso com Deus, você vai morrer nessa terra. Em outras palavras. Versículo 16, olha a resposta, pessoal. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Uau, uau, uau. Eles olham o rei, irmão, não estou falando com o Zé da esquina. A gente lê o texto, acho que até eu falaria essa frase. Pá. Às vezes a gente não consegue fazer essa frase com os nossos conceitos aqui na Terra. Às vezes a gente não consegue fazer essa frase com os padrões morais que a gente cresceu ouvindo do pai e da mãe, independente da religião que tem. Porque a gente é confrontado com a TV todo dia, dizendo para si que os tempos mudaram. Hoje em dia é diferente. Até que ponto é diferente, pessoal? Até que ponto nós negociamos os nossos valores, a nossa postura, o nosso compromisso com aquilo que a gente sabe que é certo, mas de tanto falar e que não é, a gente começa a saber que eu acho que não é mesmo. Até que ponto?
A gente sai do contexto e começa a se curvar com deuses que começam a aparecer na nossa frente. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam muito bem do Deus que eles serviam. E eles falaram assim, olha, quer saber? O senhor pode mandar a gente para a fornalha. O senhor pode simplesmente fazer o que o senhor quiser. Mas diante de outros deuses, eu não vou me curvar. Isso me lembra, pessoal, sabe, de Samuel. Se quiser saber comigo, 1 Samuel, capítulo 15. Olha que texto. Porque Deus, irmãos, é um Deus de ordem. E um Deus que nos criou para que nós fôssemos abençoados pela palavra e pelo sacrifício da cruz na nossa vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia! Mas já preguei outra vez, a liberdade traz o quê? Quem sabe? Quem lembra? Vamos lá. Traz o quê? Responsabilidade. Todo mundo quer fazer 18, tirar a carteira e me dirigir carro. Ninguém quer comprar o carro, pagar a prestação, botar gasolina e o seguro. Porque nós queremos a liberdade, mas responsabilidade, opa! Se eu perguntar aqui, quantos querem a bênção de Deus? Levanta a mão. Ninguém quer. Não é pecado, não. Quantos querem a bênção de Deus? Vamos supor, quando é que você não acredita em Deus, você está aqui hoje perdido, se existisse um Deus, fosse todo-poderoso, fosse onipotente, podia todas as coisas, que antes da fundação do mundo ele já existia. Um Deus que me criou desde o ventre da minha mãe, e sabia os planos que ele tinha para a minha vida e para a tua vida. Um Deus que pode todas as coisas. Não há limites para Deus. Quando a gente fala em Deus, não há limites. Se você botar um limite em Deus, deixou de ser Deus. Se você deixar alguma coisa que Deus não pode fazer, deixou de ser Deus. Deus, na concepção, é alguém com todo o poder, com toda a glória, com toda a autoridade e que tem os fundamentos dessa terra em suas mãos. Esse Deus que eu estou falando. É desse cara que eu estou falando. Quantos querem a bênção desses criação? Eu quero. Agora, toda bênção, liberdade, ele traz o que é responsabilidade. Samuel, olha que Deus, uma conversinha que Deus teve com Samuel. Homem que foi até usado por Deus. Disse assim, olha, Samuel disse, versículo 17 em diante, embora pequenos aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenada. Vá e destrua completamente aquele povo inimigo, os amalequitas, e guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu a Deus? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os boizinhos lá e tal. O Senhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, pessoal, Saul, rei de Israel, estava pelejando, guerreando contra os amalequitas. E Deus deu uma ordem clara. Sabe o que é a ordem clara de Deus? Quantos sabem que é uma ordem clara de Deus? Não sei. Né? Ordem clara é quando Deus se revela, quando Deus fala no nosso coração, e ele fala assim, olha, através da palavra dele, a revelação da palavra, ele fala assim, olha, tome essa postura. Ande desse jeito. Faça assim. E daí Saul vai contra esse povo, e a ordem de Deus é assim, olha, extermine todo mundo e não traga nada de volta. Olha para mim. Não traga nada de volta. Saul foi lá, guerreou, matou, deu uns tapas lá no rapazinho. Pá, 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 pá. Só que em vez de obedecer a Deus, ao invés de todos os pertences desse povo ele deixar, ele fez o quê? Esse cabritinho bom, não vou desperdiçar isso. Que isso, rapaz?
carneirinho, você é bom até para oferecer a Deus. Olha que coisa boa. Deus o Senhor mandou de um jeito, mas eu vou dar de outro jeito. Eu vou dar uma ajeitada na coisa. E daí, o profeta vem, Saul, você não fez aquilo que Deus mandou você fazer. Como eu não fiz? Deus mandou eu ir lá, destruir, dar uns tapas no rei, destruir tudo. Eu ainda fiz mais. Eu trouxe algumas coisas, qual é a ordem de Deus? Era, não, fala, traga. Só os que não acordados, fala, traga. Tá bom. Se vê alguém dormindo do teu lado, dá um cutucão nele. Com amor. Cutucão com amor. Não é para deixar marca, tá? Daí o que acontece? Deus, através do profeta, fala assim, então, olha, pessoal, você acha que Deus se agrada mais do que de sacrifícios? Melhor, muito melhor, é a gente obedecer do que fazer sacrifício. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles se negaram a se prostrar em outros deuses, eles estavam fazendo o quê? Obedecendo. Estava obedecendo aquilo que Deus tinha falado a ele. Pessoal, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, quando a gente anda na luz como o Senhor na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E a gente consegue andar no entendimento de que obedecer a Deus e as Escrituras, e andar na presença de Deus, e andar conforme aquele que Ele quer para as nossas vidas, irmãos, é a melhor coisa que existe no mundo. E não porque eu sou obrigado a fazer, mas porque eu amo a Deus, eu entendi que Ele é tudo para mim, e eu não preciso de mais nada, a não ser o Senhor Deus na minha vida. O problema é que às vezes a gente inverte os papéis, a gente aceita outros deuses, outras formas de adoração, e a gente começa a se prostrar diante delas. E aquilo que era para a gente ter na nossa vida, a gente não tem mais. A gente começa a andar em caminhos distantes do Senhor. O inimigo da nossa alma hoje, ele constantemente faz isso, pessoal. Constantemente lança setas, constantemente faz decretos que a gente não vê e não entende muitas vezes. Mas nós somos confrontados da mesma maneira. Da mesma maneira no nosso dia a dia. Da mesma maneira nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a palavra diz assim, perdoai, assim como nós, o quê? Hã? Perdoai, assim como nós? E daí você começa a pensar na lista dos 10 que você não perdoa. Ups. Ah, pastor, naquele saquinho preto, deixa lá, né? Eu já botei o nome no saquinho preto para não lembrar mais. Não. Perdoar é assim como você é perdoado. Amar assim como Deus te ama. Andar na luz como Ele na luz está. Ter comunhão assim como Ele é o vínculo e o elo da nossa comunhão. Ser sal dessa terra e luz desse mundo, independente da circunstância, porque ele não falou assim, olha, quando tudo estiver bem, você vai ser sal da terra e luz do mundo. Não! Independente das circunstâncias. Os 3, vamos voltar para a história lá, os 3 aqui em Daniel, eles estavam numa circunstância complicada, porque eles sabiam que se eles se negassem a se prostrar diante daquele Deus, eles seriam jogados aonde? E é interessante, porque quando o rei pergunta para eles, ó, pessoal, eu vou tocar mais uma vez, vou dar uma chance. É que nem aquela piada do português, né? Dá mais uma chance para ele, né? Vocês não sabem a piada do português? Posso contar rapidinho? É assim. Foram comprovar se os portugueses eram inteligentes. Botaram o estádio inteiro, rapidinho. E eu canto aqui, vamos parar, porque senão está me atrapalhando aqui esse canto aqui. Senhor do céu. Muita piada para chamar atenção, né? Vamos lá.
Ah, no estádio, estava no estádio, é verdade. Mas eu cheio de portugueses lá. Aí vamos provar que o português é inteligente. Me perdoa os palavras, você não está aí hoje, né? Dá para falar, tranquilo. Vamos lá. Mas é português, né? Não, daí é tranquilo. Daí, vamos provar que o português é inteligente. Daí ela fala assim, os dois mais inteligentes de todo Portugal, e perguntaram, portugueses, quanto é 5 mais 5? Diz que eles pensaram 1 hora, pensaram 2 horas. 11. E o estádio inteiro, dá mais uma chance para ele. Dá mais uma chance para ele. Dá mais uma chance para ele. Tá bom, vamos dar a segunda chance. Portugueses, os dois mais inteligentes. Quanto é? 3 mais 3. Diz que pensaram 1 hora, 2 horas, 3 horas. 8. O estádio inteiro, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ele. A última chance. E a gente não vai dar mais chance, a última chance é provar alguma coisa. Quanto que é 1 mais 1? Eles pensaram 1 hora, 2 horas. Era muito decisivo. Eles falaram 2. O estádio inteiro, dá mais uma chance para ele. Dá mais uma chance para ele. Amém? Pessoal, voltando para o culto. Essa história vai dar para você, né? Depois a gente explica. Pessoal, onde a gente estava mesmo? Na fornalha. Quando Deus fala, a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Quando a gente ouve as palavras do Senhor e Jesus falando ao nosso coração, não adianta a gente tomar outra decisão, pessoal. Porque é melhor a gente obedecer a Deus. É para o nosso bem. Porque Ele é Deus vivo. Porque Ele é Deus que te criou. Porque Ele é Deus que se preocupa com você. Tanto é que, ao o rei ouvir a resposta deles, sabe o que aconteceu com esse rei? Ficou furioso, indignado. E eu vou te dizer, toda vez que você der uma resposta certa de Deus, baseada na palavra de Deus, o inimigo vai ficar furioso. O mundo espiritual se levanta. Toda vez que eu dar uma postura, eu vou fazer a coisa certa. Não acho que vai ser fácil, pessoal. Jesus já avisou, no mundo tereis o quê? Aflição, pressão. Fazer coisa errada, parece que as portas se abrem, né? Já viu? É fácil. Parece que a coisa vai. Mas quando a gente se posiciona e fala, não, eu vou fazer o que é certo. Quantos já não pegaram troco a mais no caixa de mercado? Na hora que chega lá fora, você olha, você sabe que o correto é você ir lá e devolver o troquinho. Daí você vai, só $100, tudo bem. Se enganou. É melhor obedecer do que sacrificar. A gente tem que andar de acordo com a vontade de Deus, obedecendo ao Senhor os preceitos de Deus. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Versículo 19. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume e depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. Alguém já viu a triste cena daquele egípcio cristão sendo queimado vivo na cela há pouco tempo atrás? Quantos viram essa cena? Viu inteira, viu? Literalmente. Você não tem ideia do que é isso? Você é colocado numa fornalha. Você não tem a mínima ideia do que é. Você está numa grade cheio de álcool e alguém simplesmente do outro lado atiçar fogo e botar fogo em você. Você não tem ideia do que é morrer sabendo que vai morrer.
Você não tem ideia daqueles outros 10 cristãos que foram degolados para o mundo ver, porque eles não abriram mão da fé em Cristo Jesus. É melhor obedecer, é melhor ter um compromisso com Deus, é melhor dar minha vida inteiramente para o Senhor do que eu me deitar sobre ídolos. Porque quando a minha fé começa a ser trocável, provavelmente a minha fé é nada, irmão. Eu estou sendo religioso, Deus, ó, tá nem aí para religioso. Deus não se importa com religiosos, Ele quer filhos. Pessoas que reconheçam o sangue de Jesus na sua vida e falam assim, olha, eu aceito, eu creio no Evangelho e eu vou ter vida eterna com Jesus. Eu creio nesse Evangelho. E mesmo que me mandasse para uma fornalha de fogo, mesmo que cortasse meu pescoço, eu não negaria esse nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, ó Cristo, Ele é o Senhor, aleluia. Mesmo aqueles que não dizem crer, se você não crê hoje, eu quero te dizer, um dia você vai se dobrar de joelhos e a tua boca vai confessar, Jesus, o Cristo, Ele é o Senhor. E quando a gente se mantém firme na fé, com propósito, sabendo o que está fazendo, sabe o que acontece, pessoal? Versículo 22, para a gente encerrar. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. Só as labaredas já mataram os soldados que eram os mais fortes e o mais tough deles. De repente, Nabucodonosor, esse rei, esse cara que fez esse ídolo, esse cara que mandou matar, ele se levantou e perguntou com muito espanto aos seus conselheiros, não foram 3 homens que eu botei nessa fornalha? Não foram 3 que eu acabei de jogar lá? Amarramos e jogamos? Sim, Senhor, foram 3. Como é que então eu estou vendo 4 andando soltos na fornalha? Pergunta o rei. Eles estão passeando lá dentro, não estão sofrendo nada. E o 4º homem parece com o filho dos deuses. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham para cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito mal algum a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça e as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiavam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar a um Deus que não era o deles. Por isso, eu ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Aleluia. Algumas reflexões para a gente encerrar aqui. A gente é estrangeiro nessa terra. A gente é aqueles que são confrontados todo dia em achar que a gente precisa de mais alguma coisa. Mas, no fundo mesmo, a gente só precisa de Jesus na nossa vida. A gente não precisa de sucesso. A gente não precisa de muito dinheiro. A gente não precisa ter. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. E quanto mais a gente tem, mais o coração vai naquilo que a gente tem. Quanto mais dinheiro eu quero. Quanto mais coisas eu tenho, mais coisas eu quero adquirir. Porque o nosso coração, enquanto não é colocado na presença do Deus vivo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
a gente tem um coração infeliz, um coração com um buraco dentro, e a gente não sabe por quê. E talvez esteja pensando no seu povo, eu acho que eu não morreria por Deus. É porque talvez você nunca conheceu Deus. E talvez o Espírito Santo nunca tocou na tua alma, nunca falou no teu coração. Talvez o novo nascimento nunca aconteceu de verdade na tua vida, porque o dia que aconteceu, jovens, o dia que você conhecer a Deus verdadeiramente, você vai falar assim, eu dou minha vida para Deus. Eu vou dar minha vida para o Senhor Jesus. Eu não vou negar esse nome por nada. Eu não vou trocar o meu Deus por nenhum outro Deus. Não é dinheiro, não é fama, não é um status, não é roupa, não é nada. Eu quero que o meu Deus seja tudo para mim. E que Ele faça o querer dele na minha vida. Porque eu sei que mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra, o Senhor Deus, Ele está comigo. Mesmo nas horas de mais aflição, o Espírito Santo, Ele me consola e me levanta. Mesmo na hora onde eu tenho dúvida de onde eu vou e como eu vou fazer, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui dentro, Ele falando assim, olha, eu sou contigo. All I need is you, Lord. A gente vai ouvir essa canção agora. Queria que você fechasse seus olhos e baixasse sua cabeça. Eu queria que você meditasse no teu coração essa noite. Eu queria que você, quando essa música vai tocando, você falasse com Deus. Talvez você olhe essa história e se ache a maior loucura do mundo. Mas a palavra de Deus é loucura. Para aquele que crê. Isso faz todo sentido. Talvez se hoje você cantar essa canção e falar assim, tudo que eu preciso é o Senhor. Eu te garanto que se você começar a falar para ele, oh, I need you, Lord, ele vai começar a encher o teu coração nessa hora. De uma maneira tão singular. All I need is you, Lord. Is you, Lord. One more day, it's not the same. Still recognize my heart to sing. Drawn to your voice, I'm the Savior once again. Vai falar o coração dessa noite. Will my soul let your son give his life to save me? Rest in the thought that you're watching over me. Fala pra ele, all I need is you. All I need is you. O que eu preciso ao Senhor? All I need is you. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Tudo que a gente precisa é o Senhor. Fala para ele, Pai, eu só preciso do Senhor. Is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you. Is you. Pai, o Senhor teve Deus nessa noite, Deus, falando, Deus, e renovando corações aqui, Senhor. Pai, se alguém tem se prostrado diante de Deus, esses estranhos, Senhor. Pai, se alguém tem trocado, Deus, o Senhor por qualquer outra coisa. Pai, eu peço a Ti que o Senhor esteja agora trazendo revelação no coração de cada um. E Deus, que nessa noite a gente possa se prostrar diante do Deus dos deuses. Falar, Senhor, Deus, eu só preciso do Senhor na minha vida. Pai, eu não preciso de mais nada, só o Senhor na minha vida. Pai, eu quero viver para o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Pai, eu quero obedecer a Tua palavra, os Teus preceitos. E Deus, eu não quero trocar, Deus, a Tua presença por nada. Deus, eu não quero trocar a Tua doce presença, Senhor. Deus, o Seu Santo Espírito na minha vida por absolutamente nada. Faça essa oração diante da presença de Deus nessa noite.
Talvez seja a noite você chegar e dizer assim, Senhor, Pai, eu quero, não sei como Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus, mesmo em terra estranha, mesmo com pressão, mesmo sobre todas as circunstâncias, Pai, eu não quero me prostrar mais, Jesus. E Deus, eu sei que eu tenho me prostrado, talvez até em tentações, eu tenho me prostrado com os meus lábios, com a minha posição, Pai, talvez com a minha, Deus, altivez, a falta de humildade, eu não sei. Mas que nessa noite você possa dizer para Deus, Deus, que o Senhor é tudo para mim. E Deus, eu quero o Senhor na minha vida mais e mais. Deus, eu quero o Senhor na minha vida mais e mais. Pai, que o Senhor possa ouvir a cada oração nessa noite. Pai, porque o Senhor é tudo para nós, amado. Pai, o Senhor é o Rei do Universo, o Senhor é o Rei da nossa vida, Senhor. Oh, Deus amado, vem, Senhor, falar com a tua igreja, Senhor. Vai, vem falar, Senhor, com cada um aqui nessa noite. E Deus, vem tocar o coração daqueles que hoje precisam, Senhor. Deus, retornar aos teus braços. Diante do Senhor, o que eu preciso é do Senhor, Deus. Eu não preciso de nada mais na minha vida. E eu quero o Senhor integralmente na minha vida, Pai amado. Eu não quero mais nada, eu não quero deuses estranhos, mas eu quero o Senhor, Pai. Santa para Ele, all I need is you. Levanta a tua voz e fala. All I need is you, Lord. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. All I need is you. Feche teus olhos, levanta as tuas mãos e fala. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. Olha para ele, do teu coração, Deus, tudo que eu preciso é o Senhor. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. Ai, ouve, Deus, cada palavra que sai dos nossos lábios nessa noite, Pai. It's you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. It's you, Lord. Pai, que a oração dos teus filhos nesta noite, Deus, possa ter sido a oração mais sincera deles. E Deus, que cada palavra que saia dos nossos lábios, eu, Senhor, tudo que eu preciso é o Senhor. Seja uma oração sincera na tua presença. Pai, confirma a cada compromisso, Deus, e a cada palavra, a cada posicionamento. E Deus, que a partir de hoje, Deus, nós possamos ser mais parecidos, Senhor, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Pai, que nenhuma tentação, nenhuma prisão, nenhuma, Deus, pressão externa possa nos tirar do teu foco, Jesus. E que nós possamos andar debaixo da tua direção e debaixo da tua palavra. Eu oro, Pai, e peço isso, Deus, para toda a tua igreja, em nome de Jesus. Você recebe isso no seu coração, diga amém? Amém. E amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode sentar.